Olha, eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus, toda a minha gratidão ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus forte, ao Deus que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Toda a minha gratidão a este Deus justo, santo e fiel, que tem me guardado ao longo destes anos. Porque fizeram de tudo para me destruir. De tudo, tudo que você imaginar, esse pessoal já fizeram para me destruir. Mas esse Deus grande, Deus de Israel, tem me dado livramentos tremendos. Houve momentos que eu tive muito medo. Tive medo, sim. Mas o Senhor Jesus me apareceu. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Senhor Jesus me apareceu e me disse: não temais. Não temas, eu estou contigo, meu filho. Então, ele tem me sustentado. Então, eu quero aqui falar em poucas palavras, dizendo o seguinte. Eu sou um jovem pernambucano, com 63 anos hoje, né? Sou descendente de judeu, criado à luz da lei, e a minha avó me criou na luz do evangelho. Então, eu fui muito bem formado. Quando eu era criança, eu ouvi falar tanto de Jesus, que eu decidi que queria conhecer Jesus. E aos 21 anos de idade, eu já era um bom estudioso da Bíblia, um pesquisador, era um jovem de oração, um jovem temente a Deus. Sempre fui muito humano, sempre gostei de fazer o bem às pessoas, de amar as pessoas, porque se existe uma coisa que eu entendo, é que só existe 2 grandes mandamentos: amor a Deus e amor ao nosso próximo. É aquilo que o Senhor Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, André Carpano, aos 21 anos eu fui passar uma temporada no Rio de Janeiro, né? Saí da minha cidade, Petrolina, Pernambuco, nas margens do Rio São Francisco, e fui para o Rio de Janeiro estudar. E lá eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Isso mesmo, você estava ouvindo. Eu orava, eu subia as montanhas orando, jejuando, consagrando minha vida. E no mês de fevereiro de 1983, exatamente há 43 anos atrás, neste período eu tive um encontro com Jesus. Assim como ele apareceu para o Saulo de Tarso, ele também me apareceu. Não falo isso com soberba nem para me engrandecer, porque eu não preciso disso, porque grande é o Senhor. Mas eu sempre falava, eu sempre orava e falava assim: Senhor, eu quero te servir, mas eu quero conhecer o Senhor. E se eu não conhecer o Senhor como Moisés conheceu, se eu não conhecer o Senhor como Samuel conheceu, e se eu não te conhecer como Saulo de Tarso te conheceu, então minha vida não terá sentido. Então, se o Senhor me aparecer como apareceu ao Saulo de Tarso, prometo para o Senhor que eu vou levar sua mensagem ao mundo. Então, naquele período, carnaval de 1983, o Senhor Jesus me apareceu. E me deu ali uma missão, já me deu uma missão. Foi claramente, falou assim: olha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e tu és meu. Satanás tentou te destruir, mas eu te vesti no manto da minha glória e não deixei o mal te dominar. Vai, diz para os meus humildes
que eu estou voltando. Observa a palavra, ele não disse assim, vai para os judeus, vai para o muçulmano, vai para os católicos, evangélicos, ele disse, vai e diz para os meus humildes que eu estou voltando. Diz que eu salvo, diz que eu curo os enfermos e diz que eu batizo com o Espírito Santo. Vou te dar poder para glorificar o meu nome, vou te exaltar no ministério da minha palavra, vou te colocar no meio dos grandes, preste bem atenção nisso aqui, vou te colocar no meio dos grandes, vou te ensinar coisas que você não sabe. E verás coisas que estremecerá o teu coração. Mas não tenhas medo. Eu estou contigo. Falou essas palavras e desapareceu. E no outro dia já era pregador do evangelho. Voltei para o meu estado, que é Pernambuco, minha cidade petrolina, minha região, Vale do São Francisco. E lá eu me batizei na Assembleia de Deus e comecei a pregar o evangelho naquela região. Alguns anos depois, houve algumas mudanças e pessoas da minha família sentíamos a necessidade de mudanças ministeriais. Aí aderimos aí à Assembleia de Deus de Madureira, aonde eu tinha me convertido lá no Rio de Janeiro a Cristo, né? Então procuramos a Assembleia de Deus de Madureira e começamos os trabalhos de Pernambuco. Eu sou um dos pioneiros do trabalho em Pernambuco com o saudoso pastor João de Freitas e família. Começou no bairro José e Maria, em Petrolina, Pernambuco, e se espalhou por todo o estado do Pernambuco. Depois, indicamos este mesmo ministério para obreiros do estado do Maranhão, que estavam sofrendo um monopólio muito grande, e aí vim aqui e começou os trabalhos também da Assembleia de Deus de Madureira. Aí fui trabalhar na CPAD em Brasília, lá na casa publicadora da Assembleia de Deus em Brasília. Eu decidi que eu não ia congregar na Assembleia de Deus da Missão, da CGADB, porque lá eu já trabalhava como funcionário, né? Então conhecia muito bem já o sistema. Então era muito difícil trabalhar, ver os acontecimentos e adorar a Deus nesse mesmo lugar. Então fui para a Assembleia de Deus de Madureira, Campo de Taguatinga, onde era na época o saudoso pastor Divino Gonçalves. Agora é o pastor Gilson Campos que está lá. Então lá eu fiquei adorando a Deus, servindo a Deus. Sempre fui um evangelista, sempre serei um evangelista. E em Brasília eu me destaquei como evangelista, né? Montei carro de som, fui para as praças, ruas, feiras, rádio, pregar evangelho. E assim fizemos um grande trabalho missionário em Brasília, no rádio, criamos casa de recuperação, lar para idosos, orfanato para crianças carentes, todas essas coisas foram feitas, né? Distribuímos em Brasília mais de 1,5 milhão de Novos Testamentos para as pessoas que aceitavam Jesus. Ajudei essa liderança toda, tanto da CGADB, como a liderança de Madureira, que era onde eu mais me dedicava, lá com o pastor Divino, pastor Silas Soares, essa turma toda aí, né? Então, em 2000 e 2003, o pastor José Wellington me deu uma ordem para ir para São Paulo, e ele era meu patrão, trabalhava com ele, então fui para São Paulo. Ao chegar em São Paulo, fui morar ali no Brás, perto da estação Bressa-Moca, e fui com uma carta de recomendação do pastor Divino Gonçalves para o pastor Lupécio, que era, na época, o presidente da Adebras. E, resumindo a história, assim, vamos fazer com que esse áudio não fique tão longo. Então, o pastor me recebeu bem, me deu oportunidades de trabalhar, estavam construindo a Adebras, uma luta muito grande. O pastor Márcio Virginiano, filho do pastor Lupécio, era vice-presidente, o arquiteto que planejou aquela obra, o engenheiro que estava executando, e eu auxiliava eles na construção. Mas o meu forte na área de trabalho, de atuação, campo de atuação, era evangelismo. Nas praças do Brás, nas feiras, nos lares, nas empresas. E
obra social, né? Eu sempre gostei dessa área social. Mas eu sempre fui um homem de oração, sempre, não é que eu oro mais do que os outros, porque eu preciso orar. Então, em 2005, nós estávamos numa campanha de oração, e aí o Senhor Jesus me mostrou claramente, né? Claramente o Senhor mostrou assim, uma visão, um homem tomando uma carteira do pastor Lupércio, né? Eu estou resumindo aqui o máximo. Então, o homem atacou 3 vezes. Na primeira vez não conseguiu, nem na segunda. Na terceira vez, ele conseguiu dominar o pastor Lupércio, meteu a mão no bolso do paletó e arrancou assim uma carteira grande, cheia, né? Carteira cheia. E aí aquela visão deu assim um zoom e apareceu o rosto desse rapaz, era esse rapaz aí, esse senhor aí, SCF, né? E houve, há pouco tempo depois, a mudança. Eu era o dirigente de um culto, que atendia escalas de culto. Eu era o dirigente de um culto, e o pastor Márcio era o pregador da noite naquela época. Isso foi já em 2006, início do ano, acho que final de fevereiro, início de março. Eu não lembro assim as datas, mas foi início do ano de 2006, quando eu era o dirigente do culto e nós estávamos orando. E quando este senhor chegou com o pai dele e um grande exército de homens mesmo, e muitos daqueles homens estavam armados, sim, viu? E eu olhava aqueles homens e via eles como se os rostos deles tinham rosto de narjas, no rosto de cascavéis, rosto de cobras, rosto de leões, rosto de ursos, rosto de raposa, de lobo, esses guará, esses bichos assim, né? E eu pensei que eu estava ficando louco. Mas ali era Deus me revelando com quem eu estava lidando naquele momento. Então, houve uma mudança, o novo presidente foi empossado, destituiu toda aquela liderança, e aí ele começou uma mudança, assim, que eu acredito que precisa de mudança. Tudo que tem que... A nova administração tem que ter mudança, mas da forma que foi muito brusca, foi muito cruel, foi muito terrível, não gosto nem de entrar nos detalhes. O certo é que muitos obreiros, pais de família que estavam dedicados na obra aí há anos, né, que dedicaram a obra, suas famílias, construindo templo, desbravando campos, esse pessoal foram assim, destituídos das suas funções, dos seus cargos, das suas igrejas, perderam alguma prebenda, perderam moradia, e muita gente ficou em situação difícil, como até hoje tem muita gente em situação difícil. Então, o que acontece foi que uma noite eu estava orando, madrugada, e não sei por que Deus me dá essas visões, né, desde o garoto novo, e eu vi numa visão muito clara um homem muito grande, com uma foice no pescoço deste senhor. Aí, que é o senhor SCF, né? Então, meu amigo, aquele homem tinha uma foice no pescoço dele, e o homem disse assim, olha, eu estou reprovando este senhor. Ele falou o nome, né? Falou o nome dele. E disse mais, fale para ele se arrepender dos seus pecados, e fale para ele se voltar para a minha palavra. Porque se ele continuar maltratando os meus ungidos, eu vou puxar a foice mesmo. O problema maior de Deus com ele é porque ele maltratando os ungidos do Senhor, maltratando os pequeninos do Senhor. Então, eu não queria ir, mas terminei indo. Depois de um bom tempo de sofrimento, entreguei essa mensagem para ele. E desde esse dia que o Brasil ficou pequeno para mim, né? Ele me expulsou da Debras de uma forma muito dura, foi terrível. Vocês não fazem ideia como foi humilhante sair da casa que eu ajudei a construir, deixar os irmãos amados, pessoas que eu amava, que eles me amavam. E o pior de tudo foi a dor emocional, né? Família sofreu, eu perdi família. Foi uma coisa complicada demais. Eu não quero aqui falar os detalhes porque me revolto
e me desperta em mim um senso de justiça. Eu fico, parece que manifesta em mim um espírito de justiça, e eu prefiro falar menos dessa situação. Mas foi muito sofrimento, depois de ter sido expulso da Adebras, do ministério, que eu comecei, trabalhei, lutei, acreditando que era uma obra de Deus. Mas eu não me desviei do evangelho, eu fiquei fraco na fé, eu tive problemas sérios, né? Se eu for falar que os problemas não vai adiantar, porque ninguém vai resolver. E eu andei um tempo assim complicado mesmo, né? Aí pedi ajuda a muita gente, pedi ajuda ao bispo Manuel Ferreira, não me resolveu o problema, pedi ajuda dessa liderança toda essa liderança, eu pedi ajuda e ninguém me estendeu a mão. Me trataram como se eu fosse um rato, um imundo. Mas eu continuei pregando o evangelho, ganhando almas, e depois disso eu fiz um trabalho até melhor, porque pude fazer uma obra missionária independente, com a ajuda de Deus, patrocinado por alguns filhos na fé, e assim fiz um grande trabalho missionário no Brasil e fora do Brasil. Mas devido ao problema que aconteceu, separação de família, destruição do casamento, a minha ex-esposa, coitada, se acabou. Era uma mulher de Deus, mas se acabou. Então, eu terminei me afastando de tudo e me isolei. Eu vivo hoje uma vida isolada. Sou crente, sou servo de Deus. Se Jesus voltar agora, eu vou subir para o céu. Se Jesus me buscar agora, se porventura eu morrer agora, eu tenho certeza que vou para o céu. Mas eu venho orando, pedindo a Deus justiça. Já são 18 anos clamando a Deus por justiça. Eu não clamo por outra coisa a não ser por justiça, né? Para que Deus faça justiça, não só na Assembleia de Deus de Madureira, mas na CGADB também, porque a situação está muito complicada. A verdade é que esses líderes, de um modo geral, eles se apoderaram da Assembleia de Deus, né? A Assembleia que é de Deus, hoje parece que esses homens querem tomar a Assembleia de Deus para eles. Todos eles fizeram da igreja fonte de lucros, fonte de enriquecimentos. Eles se enriquecem os seus chegados aí às custas da igreja do Senhor. Não ajudam ninguém, eles não ajudam os pobres, eles não ajudam os missionários velhos que deram a vida na obra, mas arrecadam demais e não fazem nada por ninguém. E então eu clamo a Deus por justiça, né? E eu acredito que todas essas coisas que estão acontecendo é para o bem da obra do Senhor, porque Deus me prometeu, Deus falou comigo, que era para eu me afastar deles, que ele ia agir com justiça, e Deus falou comigo, eu vou levantar homens que vão trabalhar com o YouTube. Claramente eu ouvi a voz do Senhor dizendo, se afaste, se isole, fique calado, porque eu vou levantar homens, servos meus, que vão trabalhar no YouTube para desmascarar este sistema. E eu vou derrubar este sistema aí. Então eu me afastei e hoje eu vejo todos vocês que eu não vou citar os outros nomes, mas eu vejo vocês como homens que Deus levantou com uma coragem muito grande para combater as injustiças, mostrar a realidade dos fatos e desmascarar este sistema bruto, injusto e cruel. É essa a palavra que eu falo. O sistema é bruto, é injusto e é cruel. Mas o nosso Deus é fiel, né? No meio do meu sofrimento, muito sofrimento mesmo, eu estava orando à madrugada em um apartamento, e eu sou um homem de oração ainda. Ontem mesmo passei a noite toda orando até as 5 da manhã, e eu estava orando na madrugada quando o Senhor Jesus me apareceu. Eu vi ele na minha frente. Não estava vestido de branco, não tinha um rosto brilhando igual o sol, como das outras vezes. Era um homem, um ser humano normal ali, na minha frente, e ele pôs uma mão no meu ombro esquerdo e falou assim, sorrindo, ele me disse assim, meu filho, não tenhas medo, eu estou contigo. Falou estas palavras
e desapareceu. Depois que ele desapareceu, aí os dias foram passando e eu fui sendo consolado, eu fui sendo curado, eu fui restaurado, eu fui renovado, eu fui abençoado, né? Eu tive uma pressão alta, a de 22/17, eu estive várias vezes assim, cruzando a fronteira desse mundo com a eternidade. Eu me lembro que uma vez eu estive lá do outro lado e eu tinha feito um pedido para o Senhor por um final no meu sofrimento e me apareceu uma luz lá do outro lado dessa vida aqui. E a luz bem forte, e de dentro da luz saiu um homem, um ser humano normal, e ele falou para mim assim: olha, o Pai ouviu tua oração, mas ele manda te dizer que ainda não é chegada a tua hora. Você vai voltar e vai fazer isso, isso e isso. Me deu uma missão. São 3 missões. E a primeira missão é exatamente essa. É mostrar a verdade para o público evangélico brasileiro e para o mundo tomar conhecimento. Essa é a primeira missão, que nós estamos começando a fazer ela agora, né? Aí tem uma outra missão muito longa e tem uma terceira, né? Então nós estamos aí voltando às atividades de trabalho com muito mais fé do que antes, com muito mais coragem do que antes, com muito mais disposição do que antes. E com uma convicção que o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou, o tempo da igreja cantar chegou. Porque Deus está, essas palavras, atenção, Igreja de Cristo no Brasil. Não estou falando aqui das placas das denominações, que eu não prego placa de denominação. A Igreja de Cristo. Chegou o tempo de uma limpeza nos púlpitos das igrejas. Deus está passando aí uma vassoura de fogo. Tem anjos de Deus com vassoura de fogo limpando esses púlpitos aí, e vai acontecer coisas tremendas aí, nesses púlpitos dessas igrejas de um modo geral. Todo esse pessoal que estão aí, usufruindo dos recursos da igreja, se enriquecendo, praticando injustiça, oprimindo os pequenininhos do Senhor, maltratando os missionários velhos, todos eles vão pagar caro, né? E vai haver mudanças. Muitos desses grandes líderes, dessas convenções pretensiosas aí, muitos deles vão cair. É tempo de mudança, é tempo da igreja escolher novos líderes, pessoas com uma visão de reino de Deus e não com essa visão empresarial, não com essa visão de monarquia, que a igreja passa de pai para o filho, de filho para o neto do velho lá. Não é assim, não. A igreja é do Senhor Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E os homens precisam entender isto. E estes homens aí que estão enquadrados naquelas palavras de Paulo, de 2 Timóteo capítulo 3, né? Homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes, ingratos, imorais, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então esses homens, eles não vão muito longe. Muitos desses homens, Deus vai exterminar, é Deus que vai exterminar eles. Os que se humilharem, os que recuarem, os que deixar as coisas acontecer, deixar Deus trabalhar, eles terão novas oportunidades para continuar vivendo e vendo o desenvolvimento da obra do Senhor. Então, tem muitas coisas para falar, mas eu prefiro não falar mais aqui. Depois, se você quiser mais alguma coisa, outras informações de muita importância, eu posso te passar, tá bom? Mas o importante é que o público evangélico brasileiro tome conhecimento disso. Vamos deixar de ser manipulados, gente. Deixe de ser manipulados. A palavra de Deus manda a gente sair de perto dessa gente. A Bíblia diz, com esse tipo de gente aí, nem comam com ele, não se aproximem dele, não tenham comunhão com eles. Viu?
Vamos para o céu, vamos caminhar para o céu. Eu quero deixar para todos vocês, Ezequiel capítulo 34. Todos os obreiros, pastores, os velhos que já estão em nativa há muito tempo, os que estão começando agora, e esses meninos novos aí que às vezes falam coisas que duvidando da nossa palavra, vão lá em Ezequiel capítulo 34 e vejam como é que é o ministério pastoral. Se o seu pastor presidente da sua convenção, do seu ministério, da sua congregação, ou qualquer obreiro, se ele está enquadrado nessa mensagem de Ezequiel 34, se afaste dele. E 2 Timóteo, capítulo 3, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Paulo diz assim: destes afasta-te. Com os tais, nem comais com eles, viu? Nem comer com eles, porque Paulo que diz, são obreiros cães. E o nosso negócio é com Jesus, o nosso negócio é com o céu. Vamos caminhar para o céu, viu? Deus abençoe André Carpano, Deus abençoe todos os seus ouvintes, todo esse público aí, viu? A turma tão brava comigo, já estão me ameaçando aqui, viu? E eu estou tremendo de medo deles. Estou tremendo, né? Todos os outros que se levantaram contra aí, já mais de 40, já são... Só que eu sei que eu lembro 42 homens aí, poderosos, que se levantaram contra a minha vida, tentaram contra a minha vida, contra meu ministério, me ameaçaram e tudo. Jesus colocou eles tudinho lá numa gavetinha de mármore, né? Os que tinham condições de pagar uma lápide de mármore estão lá. E os que não tinham condições estão lá na terra seca mesmo. E o Senhor me prometeu, Jesus me prometeu, não tenhas medo. Eu estou contigo e nenhum deles vão tocar em você. Então o Senhor Jesus é o meu escudo, Ele é a minha justiça, Ele é a minha força, Ele é minha luz, Ele é minha rocha, meu esconderijo secreto, e nenhum desses homens e nenhuma armadilha do diabo vão prevalecer contra a minha vida. É assim que eu creio, é assim que você deve crer. E em nome do Senhor Jesus, sejam todos abençoados. A bênção que enriquece, a bênção que não acrescenta dor alguma, que esta bênção seja com todos vós, em nome de Jesus Cristo. Então, André Carpano, quando eu entreguei a mensagem lá para o chefe, ele ouviu. Eles ouvem os profetas. Mas quando ele terminou de me ouvir, ele olhou para a porta da frente, que dá acesso ali à Avenida Celso Garcia, e olhou para outra porta lá que dá acesso aos fundos. Aí falou assim: você está vendo essas portas ali? Estou vendo, sim, senhor. Então você saia por aquelas portas e nunca mais me apareça aqui. Se um dia você voltar aqui, eu ponho meus segurança para botar você para fora. Aí eu, bem tranquilo, bem frio mesmo, assim, olhei nos olhos dele e falei assim: pastor SCF, né? Eu citei o nome mesmo. O senhor me respeita, senhor? O senhor está pastoreando uma igreja que eu ajudei a construir isso aqui. A maioria desses novos crentes que tem aí de 2 anos para cá, eu ganhei eles para Jesus. Aí tem empresário que me dava oferta, aí eu botava as ofertas tudo aqui nessa construção. Me respeito, senhor. Saí e fui embora. Mas como eu trabalhava com o pastor José Wellington, aquilo também não me fez falta. Porque eu pertencia, na época, às 2 convenções. Eu pertencia à Madureza, né? Eu chamo a Madureza. Isso aí é madureza, André Carpano. Eu tenho dó desses coitados que estão aí hoje escravizados por esse sistema. Eu tenho dó deles. Eu oro por eles para Jesus libertar eles. Isso é madureza. Aí, então não me fez falta. Eu fiquei congregando lá com o pastor José Wellington, lá em Itaquera, com o pastor Pereira, com o José Pereira da Silva, que é o primeiro secretário lá.
Está com 98 anos já. É como um pai para mim, um pai mesmo. Eu fiquei congregando lá com eles enquanto trabalhei em São Paulo, né? Mas aí depois o pastor Márcio, filho do pastor Lupécio, me ligou e falou: não, rapaz, vamos lá, é reunião de obreiro e você precisa estar por lá. Eu disse para ele: não, eu não vou mais lá. O chefe disse que no dia que eu voltar lá, ele me põe para fora. Ele: não, vai fazer isso não, rapaz. Ele sabe que você ajudou na construção, ajudou em tudo ali. Então ele não vai fazer uma coisa dessa não, ele tem juízo. Então você vai ver. Aí eu fui mais o pastor Márcio para a reunião de obreiros lá na Debras, né? Quando cheguei lá, fiquei lá nos fundos, bem longe, até para ele não me ver mesmo. Mas aí tinha assim os senhores, aqueles pastores já da cabecinha branca, muito amigos, irmãos amados, que me amam até hoje, alguns já dormem no Senhor. Aí vieram me cumprimentar, e foram muitos. Criou um certo tumulto ali dentro, porque eles estavam com saudade de mim. Aí o chefe lá ficou muito zangado, né, que ele é muito mal-humorado, né? Então ele pegou o microfone assim e disse assim: Marcos Rangel. E o Marcos Rangel é meu amigo até hoje. Marcos Rangel, é Leandro. Leandro é o que degolava mesmo. Aí vai ali, bota esse camarada para fora. Aí foram lá e me botaram para fora. Mas eu vou sair, não tem problema não. Saí, né? Depois desse dia, fizeram de tudo, né? Fizeram de tudo para acabar comigo, né? Teve uma pessoa que depois veio me pedir perdão, disse que me vigiou por onde eu andei durante 3 anos. E a ordem era para decapitar mesmo, para arrancar a cabeça. Viu? Aí o cara me pediu perdão. E eu perguntei para ele: por que você não fez o serviço sujo? Ele disse: porque eu vi Jesus em sua vida. Eu vi Jesus na sua vida. E eu sou filho de pastor, estou desviado, e eu quero me reconciliar com Jesus aqui agora. E se ajoelhou assim nos meus pés e reconciliou com Jesus. E depois disso, pronto, ficou muito difícil, meu irmão. Ficou muito difícil porque o que aconteceu depois de tudo isso? O Galdino, pregador do evangelho, o Galdino evangelista, o Galdino que pregava em convenções, que pregava em congressos, que pregava em escola de obreiros, o evangelista de praça, de rua. Esse aí, eles tentaram matar esse homem. Quando falam em Galdino, quando ainda falam, né, que é difícil falar, graças a Deus esqueceram meu nome, eles falam assim: o Galdino é aquele que Samuel botou para fora da Adebras. Eu fiquei conhecido assim. Eu não fiquei conhecido pelo Galdino que Jesus apareceu. Eu não fiquei como Galdino, não fiquei conhecido como Galdino evangelista. O evangelista que na verdade eu sou. Eu não fiquei conhecido como o amigo, o irmão, o companheiro, né? Eu sou um irmão, um amigo. Eu estendi as minhas mãos para ajudar. Hoje não, hoje eu estou precisando de ajuda, né? Mas eu parti o pão com o necessitado, ajudei muita gente nessa vida. Então, eu não fiquei conhecido assim. Então, hoje o Galdino é conhecido apenas como o Galdino que Samuel botou para fora da Debras, né? E as marcas são muito profundas, né? Eu perdoei. Eu estou comentando aqui porque nós estamos contando uma história que o Brasil precisa conhecer. O Brasil precisa conhecer, a igreja evangélica brasileira precisa conhecer. E tem muita gente poderosa aí, que eles precisam ser revelados em público. Mas eles tentaram acabar comigo, eles me destruíram. Mas assim, a minha felicidade é que Jesus está comigo aqui. Jesus está comigo. Eu enfrento minhas batalhas, minhas guerras. Hoje a minha guerra é comigo mesmo, né? Eu fico às vezes pensando como é que eu... Às vezes me bate a cabeça: poxa, como foi que eu deixei meus sonhos, né? Porque nós somos uma família de produtores de uva lá no Vale do São Francisco, e eu deixei o meu sonho de ser um grande produtor no Vale do São Francisco. Eu tinha um sonho de ser
político, eu tinha sonho de ser um deputado federal, um senador, eu tinha um sonho de ser um grande empresário na vida, e terminei virando um pregadorzinho do evangelho, um pregadorzinho do evangelho que as pessoas não dão nada por mim. Mas isso não me faz também me sentir menor do que ninguém. Não, eu tenho meu valor, eu sei em quem tenho crido e eu sei para onde vou. Mas eu quero justiça. Eu clamo por justiça. Se existe justiça no universo, no céu, na terra, no inferno, aonde quer que exista justiça, eu quero que essa justiça seja feita. Porque eu estou cansado de tanta injustiça. Porque não é só comigo. São centenas de obreiros, né? Muitos que já morreram, suas famílias terminaram desviadas, afastadas do evangelho por causa das injustiças desses homens, né? Muitos estão morando em abrigos de idosos, ainda tem gente morando em abrigo de idosos. Muitos perderam sua fé, sua esperança, caíram nas drogas, né? Eu ajudei muita gente com casa de recuperação. Nós tivemos projeto aí de casa de recuperação que chegou a recuperar 3.000 pessoas. Nós temos aí em São Paulo a Criso, o pastor Afonso, da qual eu faço parte aí da direção também. Nós temos a Vim de Vida em Brasília, né? Que era o saudoso pastor Cauí, agora é a pastora Raquel e o pastor Moissan, mas eu faço parte da criação desses projetos, da direção desses trabalhos, né? E recuperando vidas. Mas preciso fazer alguma coisa agora para despertar o público a mudar a visão. O evangelho de Cristo não é isso aí. O evangelho não é juntar uma multidão de gente aí, 20, 30, 40 mil pessoas, fazer show evangélico, pular, dançar, farrar, prostituir, pecar e até usar droga, né? Porque já estão fazendo isso aí. Né? Não, o evangelho de Cristo é renúncia. O evangelho é o reino de Deus, não é religião, não é a Assembleia de Deus da Missão, não é a Assembleia de Deus da Madureira, não é a Batista, não é a Presbiteriana, não é a Universal, não, é reino de Deus. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem. Isso é o evangelho. O evangelho é justiça divina para que julgar, punir os ímpios, aqueles que zombam e escarnecem do evangelho. O evangelho não é fonte de enriquecer ninguém. O cara quer enriquecer, rapaz, vai montar uma empresa. Quer ficar rico, monta uma construtora. Monta uma casa de peça, vai vender peça, monta um restaurante. Mas igreja não. Igreja é lugar de abrigar as ovelhas. Igreja é lugar de partir o pão. Aprender com Jesus é partir o pão. Jesus sempre partiu o pão com seu povo. E quando não tinha pão, ele multiplicava os pães. Viu? É isso que Jesus faz. Igreja é cuidar de gente. Cuidar dos marginalizados, desprezados, abandonados. Igreja não é para o pastor ter salário aí de 25, 30, 40, 50, 100, 200, 250 mil, essas mordomias. Isso não são pastores, irmão. Isso aí são mercenários. Está escrito lá em Mateus capítulo 7, capítulo 13 de Mateus, a gente vai ficando velho, vai esquecendo tudo, mas Jesus disse que naquele grande dia, no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos muitas obras, construímos megas templos, fizemos obras lindas, curamos enfermos, expulsamos demônios, pregamos mensagens assim que o povo aplaudiu. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês já receberam o salário de vocês. Vocês já receberam a recompensa de vocês. O evangelho é amor, amor. O evangelho é amor. O evangelho é justiça. O evangelho é graça de Deus. A graça que transforma. A graça libertadora. Isso é o evangelho de Cristo.
E tem muitas e muitas e muitas coisas, mas eu quero aqui falar menos, né? Mas eu quero falar uma coisa que é muito importante, mas muito importante isso aqui que eu vou falar, porque quando eu estava no auge da minha dor, do meu sofrimento, eu estava em um trabalho missionário lá no sertão, na divisa de Pernambuco com Alagoas. Foi lá que eu fui me refugiar, fazendo missões, orando, buscando a Deus. Aí um dia o celular tocou. Eu atendi o celular, DDD de São Paulo, e era a esposa, né, a saudosa missionária, não vou citar o nome, questão de ética e respeito à memória dela. Ela não merece o que ela sofreu. Ela não merece. Então, ela chorando me pediu perdão. Olha, perdoa meu marido, perdoa as maldades que ele fez com o senhor. Eu disse, olha, missionária, aí falei o nome dela, a senhora fica tranquila, ele não me deve nada, não me deve nada. O negócio dele é com Deus que ele vai se acertar. Então, meu chefe, ela falou assim, mas ele está doente, está muito doente, estava internado, está em coma aqui, e está muito mal. Eu peço que o senhor olhe por ele, olhe pelo meu marido. Aí eu falei assim, então, por favor, põe o celular no ouvido dele e põe no Viva Voz. Aí ela assim, está no Viva Voz. Aí eu dei um brado bem forte assim. Falei assim, claramente assim, pastor Samuel Ferreira, levanta daí, sai desse coma e vai trabalhar para Jesus. Eu estou orando por você. Eu estava nessa época, rapaz, orando em cima dos montes, essa coisa mais linda, orando noites inteiras, porque se não fosse assim, o diabo teria destruído a minha alma, né? Aí o homem, graças a Deus, saiu do hospital, estava pregando o evangelho, ele estava pregando o evangelho. Mas agora não, agora ele não vai pregar não. Presta bem atenção nisso aqui. Ó. Não vai pregar agora vai ficar quietinho, viu? Vai ter que fazer uma limpeza, vai ter que ser desmascarado, vai ter que ser afastado para tratamento. É Deus que está fazendo isso aí. Tratar. Viu? E aquieta com aquela igrejona nos Estados Unidos. Os americanos não vão cair no golpe, não. Os americanos não vão cair no golpe. Viu? Porque Deus não vai deixar. Então é tempo de mudança. Todo esse povo aí, ó, todo esse povo dessa liderança, se voltem ao primeiro amor, se voltem para Cristo, se voltem para a palavra. Deixe de ser orgulhosos, deixe de ser arrogantes, deixe de ser prepotentes, deixe de se achar superior aos outros, porque só eles acham que são a única igreja poderosa, unida no Brasil e no mundo. Conversa, rapaz, sejam humildes, viu? É tempo de se voltar para cuidar dos pobres, e cuidar dos pobres da casa, né? É tempo de partir o pão com os necessitados da própria casa, viu? Esta é a palavra de Deus para essa gente aí que acha que vão dominar o Brasil, dominar o mundo. E não tenham medo não, viu? Eles têm deputado, eles têm ministro, eles têm juízes, eles têm aí um exército de homens poderosos com eles, e eu tenho o Deus da justiça, o Deus Todo-Poderoso comigo, e tenho a justiça de Deus em meu favor. Viu? O escudo da justiça de Deus é comigo. A espada de Deus peleja e trabalha em meu favor. Então, se volte agora para cuidar dos pobres, povo da madureza. Pessoal da madureza aí, se volte agora para ajudar os obreiros velhos que vocês massacraram. Obreiros que trabalhavam muitos anos aí, vocês deixaram eles na miséria. Vocês estão ricos, se acham ricos. Vocês estão dizendo, ricos somos. Vocês são miseráveis. Miseráveis. A riqueza de vocês, para Deus, ela é lixo. Compartilhe a riqueza de vocês com os pobres necessitados, com os missionários velhos. Aí Deus vai se agradar de vocês. E procurem ser mais humildes. E não tenho medo, né? Se me levarem em qualquer tribunal aí, ó,
É lá mesmo que eu quero, diante de um tribunal, perante um juiz, viu? Para que a minha causa seja julgada. 42 anos de trabalho, de sofrimento. E hoje abandonado aqui, abandonado por todos eles me abandonaram. Tanto esse pessoal da Madureza, como o pessoal da CGADB, todos eles me abandonaram. Esse Wellington Júnior aí, eu ajudei esse camarada a se tornar presidente da CGADB, viu? O velho José Wellington pedia para mim viajar pelo Brasil, convencendo os líderes a votar no Wellington Júnior, viu? Quando esse Wellington Júnior aí assumiu a presidência da CGADB, o primeiro que ele descartou foi eu. Eu tenho que mudar esse sistema. Essa turma lá de Brasília, essa turma lá de Brasília, a Brasília ali está precisando de uma limpeza. A Assembleia de Deus de Brasília, a DEB de Brasília está precisando de uma limpeza, uma mudança. E assim é no Brasil inteiro. Tem que haver mudança. O povo evangélico precisa acordar-se. E como que vence isso? É na oração e no jejum. E botando pressão, irmão. Tem que botar pressão. Viu? Gente corrupta, gente maligna, gente diabólica, espírito demoníaco, tem que ser expulso do meio do povo, do meio da liderança, em nome do Senhor Jesus. É assim que funciona com Deus, viu? Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia das almas desse povo, que Deus tenha misericórdia desses homens, que eles consigam alcançar lugar de arrependimento, para que alcance misericórdia e graça de Deus, para alcançar a vida eterna, em nome de Jesus.